E para fechar sobre esse assunto da vergonha e das inibições ou de qualquer outro sentimento impeditivo de eu fazer algo que eu tenho vontade, existe uma coisa muito importante que seria como se fossem os primeiros 3 passos para a gente trazer para a consciência e começar a entender o que de fato acontece com a gente. O primeiro deles é a gente reconhecer que tem algo diferente, tem algo que me incomoda, que me traz algum tipo de sofrimento. Então, o reconhecimento ele é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes a gente carrega esse mal-estar por anos. E em algum momento é como se eu sempre fui daquele jeito. E isso não é uma verdade. A gente não nasce com vergonha, a gente não nasce com inibições. A gente vai adquirindo isso ao longo da nossa vida. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo é como se a gente fosse um investigador da nossa própria história. Então, é perceber quando essa inibição aparece ou quando essa vergonha emerge. Em que ambiente eu estava? O que eu senti? Eu tenho algum sintoma físico? Como, por exemplo, eu fico vermelho, eu fico gelado, eu tremo, eu tenho suor, ou a minha respiração fica mais encurtada. Eu tenho algum sintoma físico ou não? Ou apenas pensamentos que evocam sentimentos, porque é sempre assim, primeiro um pensamento puxa um sentimento, uma sensação. Então é como se a gente se tornasse investigador de nós mesmos. E o terceiro seria uma compreensão. Então é como se eu estivesse colocando uma história, apresentando uma história. Então eu reconheço algo, eu investigo para saber como isso se dá, como isso acontece, quando que aparece, por que aparece, de que forma que eu percebo que isso está aparecendo em mim. E o terceiro é compreender que isso é adquirido, que isso não é algo com que eu nasci e que é possível, portanto, eu me desvencilhar disso. Se isso me traz sofrimento, eu posso sim me desvencilhar. E aí entra um trabalho de autoconhecimento. Colocar as coisas como se fosse uma história é interessante porque ajuda a gente compreender melhor um pouco toda essa dinâmica. A gente se afasta e a gente pode olhar com um pouco mais de clareza. Por exemplo, quando a gente assiste a um filme ou lê um livro, sempre tem um protagonista. E se a gente vai conversar com alguém sobre aquela história, a gente sempre diz, então, mas na minha opinião, eu achei tal coisa. E se a pessoa achou diferente, a gente respeita, porque a gente sabe que funciona assim. Agora, quando a gente olha para a nossa história e nós somos o nosso protagonista, tudo que a gente pensa a respeito de nós é como se virasse uma verdade absoluta. Como se as minhas sensações, os meus sentimentos sobre mim fosse uma verdade absoluta. Isso que gera o que a gente chama das crenças limitantes. Então, para a gente poder entender que o que a gente cria e pensa a nosso respeito nem sempre é verdade. Assim como quando a gente assiste a um filme e a gente tem uma opinião sobre um personagem, depois às vezes passa um tempo, você assiste de novo, você fala, nossa, que engraçado, eu achava mais interessante, agora eu deixei de achar. Isso acontece com livro, por exemplo, às vezes um livro que você adorava, se você volta a ler, você fala, nossa, naquela fase eu gostava, hoje eu já não gosto mais. É difícil a gente mudar uma ideia sobre nós, porque isso está marcado.
Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Então é isso. Seriam esses 3 passos, como uma dica só para a gente trazer um pouco mais luz para a nossa consciência.